Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez. E tá frio, tá? Deve estar em torno de uns 14 graus, tá? Tô com essa blusa aqui, uma irmã da igreja fez essa blusa para mim, me vendeu essa blusa. Deve ter mais ou menos uns 15 a 16 anos essa blusa aqui. Quando a coisa aperta, tem outras blusas ali. Não tenho muitas blusas não, mas eu tenho umas blusas ali. E quando o frio aperta, eu recorro a essa aqui. Ela esquenta, é uma blusa de colcha, né? Sei lá, de cobertor. É um material assim. Meus amados, vamos falar de um assunto interessante. Esse assunto é um assunto que às vezes ele é corriqueiro, né? Um assunto que todos os dias os filhos de Deus e tal, eles passam por ele. Muitos filhos de Deus passam por esse tipo de assunto, né? Tô em cima da minha laje, né? Eu não sei se você consegue visualizar bem aí, ó. Tô em cima da minha laje, aí. Lá, ó. Essa antena já não funciona mais, tá aí de enfeite. Acabou esse sinal analógico aí. Tá vendo? Ó, dá um giro aí pra você. Aí, de 180 graus aí. Olha lá, ó. Tá vendo? Tô em cima da minha laje, o sol tá nascendo. Você quer que eu mostre o sol nascendo pra você? Olha lá ele lá, ó. Ó. Aí ele lá, ó. Ó o majestoso lá. Ê, glória. Tá vendo? Então, eu moro aqui no distrito de Gironda, que fica entre Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim. Portanto, eu sofro, né? Sofro não. Como pessoa de pele escura, negra, eu tenho essa dificuldade quanto ao frio, então eu sinto bastante frio aqui. Aqui esquenta muito quando é verão, tá? Mas deixa eu me adiantar, tô perdendo meu tempo aqui, tô me distraindo aqui na conversa. Então, vamos falar aqui do assunto pedido de perdão. Até para pedir perdão você precisa confessar o seu pecado, pedir perdão a Deus. Você precisa pedir a Deus que te dê orientação e sabedoria para você não piorar mais as coisas. Você consegue me entender? O pedido de perdão, ele precisa, antes de tudo, que a pessoa assuma a responsabilidade pelo ato que cometeu. Não importa se ele foi induzido, se ele não foi induzido, se ele foi provocado ou não foi provocado. Ele precisa assumir, não, eu errei. Certo? Porque, dependendo das ações que cometemos, nós, além de infringirmos as leis de Deus, nós também podemos prejudicar o nosso próximo. Tá certo? Então, tentações existem, mas nós precisamos resistir às tentações. Se nós não resistirmos às tentações, seremos vítimas, dependendo das circunstâncias, vítima de nós mesmos. Há pessoas que não resistem e caem na tentação de si mesmo, você está entendendo? E muitos cometem pecado. E os pecados que cometem prejudicam a si, sua família e as pessoas que estão à sua volta. Tá? Eu quero ser rápido nesse vídeo para poder não te enfadar, porque eu tenho feito vídeos muito longos e percebo que eu não consigo, as pessoas não têm tempo de ver vídeos longos. Eu quero mesclar, eu quero diminuir aí o tempo do vídeo. Então eu quero ser mais prático possível. Então eu quero ler aqui uma leitura, um texto, e você vai perceber como que este homem começou a conversar com Deus, conversando com Deus, e como que ele se posicionou diante do Senhor. Lembre-se de uma coisa: há situações que o ser humano se mete, há situações que o ser humano ele se enfia ou se envolve, que ele prejudica a si mesmo, a sua família e prejudica a sociedade onde ele vive. Por quê? Eu vou citar uma situação que aconteceu aqui no capítulo
9 do livro do profeta Daniel, tá? Olha só, capítulo 9 do profeta Daniel, a partir do versículo 4. Olha como que Daniel começa orando a Deus. Ó, 4. Capítulo 9, verso 4 de Daniel. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Grave aí. Preste atenção nesse ponto aqui que Daniel vai falar com Deus, ó. Pecamos, ele não se isentou, e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Verso 6. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Ou seja, Daniel, ele começa, você percebe que na oração que Deus faz a Daniel, ele não aponta para ninguém. Senhor, nós estamos nessa miséria aqui porque fulano vacilou, não. Daniel era profeta, era um jovem separado por Deus. Mas na hora que ele vai orar ao Senhor, como a nação estava envolvida nisto, porque quando Daniel ora a Deus aqui, ele estava no exílio babilônico, por conta de que Jerusalém foi invadida, Israel foi... Desculpe, a sirene está tocando, vou dar um pause aqui rapidinho. Então, continuando depois da sirene. Então, Israel foi invadido no ano 586, 87 a.C. E todos os filhos de Israel, aqueles que puderam, que os exércitos babilônicos puderam prender, foram levados cativos ou presos para a Babilônia, foram deportados para a Babilônia. E no meio dos deportados, Daniel estava. Ou seja, o que levou a nação a ser subjugada por outra nação foi as suas más ações. Os judeus, os israelitas, eles estavam agindo mal, fazendo o que era errado diante dos olhos de Deus. Então veio outra nação e subjugou. Voltando ao ponto central da nossa conversa, Daniel, quando ora a Deus, ele confessa: Senhor, contra ti pecamos. Ele se incluiu no meio, porque toda a nação estava sendo subjugada. Mas Daniel, ele não cometeu as atrocidades que seus irmãos cometeram. Ele era profeta, ele era homem separado por Deus. Mas ele, ao orar a Deus, quando havia cumprido o tempo dos filhos de Israel, que deveria ficar 70 anos no exílio, Daniel ora a Deus e fala: Senhor, nós pecamos contra ti. Nós deixamos de dar ouvido à tua palavra. Não é verdade? Então, uma das primeiras coisas que um servo de Deus precisa fazer quando ele entra numa infração contra Deus é ele assumir o seu pecado. Mesmo que ele foi um pecado que foi provocado por outra situação. Ele tem que assumir: não, eu pequei. Porque num pedido de perdão você não pode ficar apontando o dedo para ninguém. É você que tem que assumir. Até para você pedir perdão, você tem que pedir sabedoria a Deus, para você não piorar as coisas. Pedir conselho ao seu pastor: pastor, eu estou com um problema, o que eu faço? Me ajuda, pastor. Eu não quero, quando eu for pedir perdão, piorar mais as coisas. Tem que ser humilde, né? Outro sim, Tiago capítulo 5, verso 20. Vamos ler o que está em Tiago capítulo 5, verso 20, para nós podermos fechar o ponto aqui. Tiago 5 e 20. O que está escrito? Vamos ler aqui. Está escrito assim: Tiago capítulo 5, verso 20. Aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha que maravilha. Provérbios 28, 13, para nós fecharmos
para mim não deixar você enfadado, porque o tempo hoje, 28:13, vamos lá. Provérbios 28:13, deixa eu achar para você aqui, para nós conversarmos. Olha lá. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, no vídeo anterior eu falei da autojustificação, daqueles que cometem falhas e acham que nunca erram. Hoje eu estou falando do pedido de perdão. Quando você cair numa infração, não fique apontando o dedo para A e não. Chega diante de Deus, peça perdão a Deus e confesse o teu pecado. Procure o teu pastor, conversa com ele, que ele é o melhor orientador para você. Ele é o teu orientador espiritual, conversa com ele, porque o pastor é um homem de confidências. Confidencia a ele a sua situação. Pede a ele orientação de que forma você poderá pedir perdão das suas falhas. E não fique da forma que está, porque se você estiver em pecado, você está prejudicando o progresso da sua família, o progresso dos teus filhos, o progresso da sua cidade, o progresso do teu país. A tua falta de responsabilidade pode prejudicar a vida de muitas pessoas. Então, preste atenção nisso. Nós precisamos viver uma vida separada do pecado. E todos os dias confessarmos a Deus os nossos pecados. Deus te abençoe e te guarde. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.